Tó. Oi, Mauro, boa noite. Boa noite. Eu acho que é até evidente que essa decisão não foi a melhor, né? Uma decisão equivocada. Agora, eu acho que existem cenários piores do que o dirigente que proíbe o jogador de participar da festa. Que é o dirigente que protege o jogador incompetente, o mantém, não providencia o outro para a função e esse jogador faz com que o time afunde. Que foi o que aconteceu no Flamengo, do Muralha e do Eduardo Bandeira de Melo. Exatamente isso. Entre a postura do Roberto de Andrade e a do Bandeira, não existe meio termo, tá? Digamos, né? É óbvio que o meio termo é o mais razoável. Mas você prefere um ou outro? Eu prefiro o Roberto de Andrade, que se equivoque, que seja grosseiro em alguns momentos, que se atrapalhe, mas que defenda o interesse do clube. E o interesse do clube é você ter o quê? Os melhores jogadores possíveis, com cobrança profissional sobre esses jogadores. Quando perceber que as coisas não vão bem, que não está se empenhando, que não está dando resultado técnico, barra, se não serve mais, tem muita chance, negocia, empresta, vai buscar outro. Assim que funciona. Assim que deve funcionar. Então são dois extremos, né? E é curioso, porque tudo isso aconteceu ontem, né? No caso do time carioca, mais um capítulo de uma história que vem de muitos meses. E no caso do Corinthians, do time paulista, uma minissérie, né? Que acabou ontem mesmo com essa coisa, não vai ter festa, não vai participar, acabou e tchau. Claro que é uma grosseria, claro que é uma bobagem, claro que o jogador fez por merecer participar, não leva a nada isso, mas se colocasse à minha frente, você tem duas opções, não há meio termo, né? São dois caminhos bem radicais, ou vai pra pancada, manda embora, não vai, o outro passa a mão na cabeça, faz carinho, tudo, fica aqui meu filho, tudo, e o cara continua fazendo tudo errado. Eu acho que é bem pior. E os resultados mostram isso, né? O Flamengo gasta muito mais que o Corinthians é campeão brasileiro, o Flamengo está com a corda no pescoço na Sul-Americana, ameaçadíssimo de ficar fora da Libertadores do ano que vem, até na fase inicial, né? Podendo ser superado por Botafogo e Vasco, por dois rivais que gastam juntos menos do que o Flamengo gasta, nem chega perto do orçamento do Flamengo do ano. Você pega o valor do elenco do Flamengo, Botafogo e Vasco somados, eles nem chegam perto de um empate, a distância é grande. Tem que botar o Fluminense junto para os três, sim. Aí eles gastam mais do que o Flamengo. Então é uma disparidade muito grande. E isso tudo passa por toda uma política adotada, paternalista, tolerante, né? E isso, acho que nenhum ambiente competitivo acho que suporta isso. Nenhum ambiente profissional competitivo. Você tem que se empenhar, você tem que ser cobrado. Claro, não significa que as pessoas têm que passar por assédio, humilhações, não é isso, mas a cobrança tem que existir. E o que houve ontem, a gente está vendo aqui de novo, pela enésima vez, é uma demonstração assim, de um jogador que o problema dele, além de técnico, ele é um mau goleiro, eu falo isso aqui já há um bom tempo, ele parece, eu não sei se ele é alienado, o que acontece? Parece uma alienação. O cara tá ali, numa situação assim, pô, eu só tô aqui porque o outro se machucou. Essa gente toda que tá aqui no estádio que quer me ver longe daqui. Estão gritando meu nome porque, pô, não tem jeito, só tem eu mesmo, então vambora. Por favor, não recuem a bola, não me compliquem. Aí quem recua a bola para ele? Rafael Vaz. Rafael Vaz, que ficou no elenco enquanto o Donati, semifinalista da Libertadores, capitão do Rosário Central, que está hoje jogando titular no Tijuana do México, foi vendido para a equipe mexicana. E que quase meteu um gol contra ontem. Ele é um zagueiro, como diria o Luxemburgo, né? Mas entre o Rafael Vaz e o Donati, o Flamengo ficou com o Rafael Vaz. Entre ter um jogador experiente, com liderança e tudo mais, que foram buscar na Argentina e pagaram um valor por ele, até recuperaram o dinheiro, né? Porque venderam pelo mesmo valor, ficaram com o Rafael Vaz. Então fica o Rafael Vaz, fica o Muralha e outros que a gente sempre falou aqui. Esses jogadores, eles foram perdoados dos seus erros diversas vezes, e quem paga é o clube, é o time que paga. Aquela velha máxima, jogador fraco, quando você tem no elenco, uma hora ele joga. Se você não tem condições de contratar melhores, você se vira com os que você pode. Agora, quando você tem condições de atletas mais técnicos, com melhor qualidade, e você prioriza e protege os jogadores que são comprovadamente fracos tecnicamente, você vai ter problemas, né? E esse caso do Muralha é impressionante. Aliás, e também me impressiona essa situação que se criou agora, até de um patrulhamento em cima das críticas. Como se críticas ao desempenho profissional de um atleta fossem algo contra a pessoa. Não é contra a pessoa, ninguém está defendendo que se humilhe ele, que se fale mal do Alex. Mas o goleiro Alex Muralha, ele merece sim críticas. E o jogador de futebol do time grande, gente,
Eles ganham mais do que o executivo de multinacional. Um cara que é tão bem remunerado, que tem fama e pode fazer sucesso, ele vai ter uma cobrança grande também. Tem uma nação, o termo seja outro, falta de noção. Falta de noção. Falta de noção. Mas é uma alienação. É. O cara não consegue entender onde ele tá inserido. A própria entrevista Ele dele. tá no meio de um caldeirão achando que ele tá na praia. Eu A própria quero entrevista dele no intervalo. Nossa, é muito louca essa entrevista. Eu quero dar um- Ele disse Corrobora. A torcida já me xinga, eu tô aqui porque Deus- fizeram uma imagem sou mau goleiro. de um jogador ruim. Não, quem faz a imagem é ele. É ele. É só pegar o retrospecto durante o ano inteiro. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu confesso que eu ontem vi o jogo torcendo por ele e quando aconteceu esse lance, eu absolutamente desisti dele. Até Desisti. você, Juca? Até eu. Eu desisti. Falei, não, quer saber, chega. Eu, se sou o Rueda, tirava na hora, dizia, não, é expor, é desumano. Dane-se. Não pode continuar no jogo, porque ele vai fazer outra bobagem. E não é que ele fez outra bobagem, porque aquela bola, mão de alface... Foram 3 finalizações no jogo inteiro. Entre a trave e ele... Não pode. Ele não pode mais jogar no Flamengo. Então Ponto. vamos lá. Isso não significa que a carreira dele acabou. É possível que ele vá para um outro clube, dê a volta por cima. Já vimos 1 milhão de vezes acontecer em casos assim. Mas no Flamengo ele não pode mais. Nem em Barranquilla. É aí que eu ia chegar. Não. Põe o menino César. Eu queria voltar assim, na raiz desse problema. Esse problema do Flamengo com os goleiros, eu entendo até o que o Arnaldo quis dizer com relação ao azar de 2 jogadores terem se machucado. No caso do Thiago, fraturou a mão num treino, né? E o Diego Alves agora no jogo contra o Júnior de Barranquilla. Mas essa situação, ela vem de um erro cometido lá atrás, no começo do ano. Formação do elenco. No ano de 2016, quando terminou o ano, o Flamengo tinha Paulo Vitor, Muralha e o Thiago. Thiago, 20 anos então, fez 21 no meio de 2017. Paulo Vitor foi emprestado para o futebol turco. Ficaram Muralha e Thiago. O que fez o Flamengo? Eu perguntei a um dirigente, até escrevi isso no meu blog, perguntei dia 7 de fevereiro. Então, fui até informar sobre uma outra questão qualquer lá, e perguntei, vocês vão contratar outro goleiro? Porque saiu o Paulo Vitor, né? Tinha 2 goleiros mais ou menos que eram vistos como do mesmo nível. O Muralha do Figueirense, que teve de fato um bom campeonato, por isso foi contratado, e o Paulo Vitor, que a torcida já pegava no pé. Certo. Que tá fechando gol no Grêmio. Não, vamos ficar com o Thiago, vamos pedir a volta do César, que estava na Ferroviária emprestado, como aconteceu. Então o Flamengo ficou com o Muralha, sabemos agora com detalhes quem é o Alex Muralha, né, como goleiro. O Thiago, que nunca tinha jogado antes profissionais, como um jogador que nunca jogou antes profissional, pode ser o reserva imediato. Não dá. Tá certo. E o César, que em 2015 participou de 15 jogos do Campeonato Brasileiro, quando o Paulo Vitor se machucou, e 2 da Copa do Brasil, inclusive da eliminação para o Vasco, e foi um fiasco. Jogou muito mal. Por isso foi emprestado à Ponte Preta e durante o ano de 2016 ficou 23 vezes no banco de reservas da Ponte. Nunca jogou. A última partida dele pelo Flamengo foi em 6 de dezembro de 2015. Derrota para o Palmeiras no Maracanã, 2-1, naquele jogo de ressaca de fim de ano que não valia mais nada. Os dois ali com o time reserva e tudo mais. Né? E depois jogou esses 24 minutos contra o Corinthians pela Ferroviária no amistoso no começo do ano. Então, o jogo contra o Júnior Barranquilla é dia 30. 6 dias depois, vai completar 2 anos da última partida do César inteira pelo Flamengo. E nesse tempo todo, ele participou de 24 minutos. Em 2 anos. Ele jogou 24 minutos, gente. 2 anos. E trouxeram o cara de volta como opção. E ele vai jogar, provavelmente, tudo indica, contra o Júnior Barranquilla completamente fora de forma. Porque ele não joga praticamente há 2 anos. Então, Jean, a senhora... Como é que você traz um goleiro nessa situação e conta com ele como terceiro goleiro, sendo que o reserva imediato nunca jogou entre os profissionais e o titular não era o Diego Alves, não era o Vitor do Atlético, não era um goleiro de seleção, era o Muralha, que ainda era um goleiro que tinha que se provar, que teve até uma temporada aceitável em 2016, sem ser espetacular. Me permito te perguntar, você, no lugar do Rueda, põe o César ou o Muralha quem tá? Não, o Muralha já teria dispensado as férias para ele. Então, há muito tempo. Há muito tempo. O Muralha tinha que ser negociado no dia que ele foi barrado no jogo do Sport. O Muralha falhou na Copa Libertadores. Sim. Ali já era para o Flamengo procurar um goleiro urgente. O Muralha já chamou a atenção negativamente no Fla-Flu da Taça Guanabara, porque errou o canto dos pênaltis em todas as jogadas. Vinha errando. Tem muitos erros que você percebe no jogo que não resultam em gol, mas você está vendo os jogos, está vendo que o goleiro não é bom. O goleiro não é confiável. E isso foi se acumulando. Aí houve o jogo do Sport no Recife, que ele foi sair jogando com os pés, entregou a bola no pé do Oswaldo, e o Oswaldo fez 1-0. O Flamengo perdeu por 2-0. Foi a primeira vitória do Luxemburgo à frente do Sport. Foi. Né? E aí ele foi barrado. Entrou o Thiago, jogou algumas partidas, aí jogou contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, falhou.
e depois se machucou. Aí voltou o Muralha. E o Diego Alves só foi contratado num cenário que a torcida fazia campanha por ele, ele estava sendo liberado pelo Valência praticamente, né? A torcida pedindo para ele ser contratado e ele veio até aqui no bate-bola e só faltou ele pedir o Flamengo contratar. Ele deu todos os sinais que ele queria voltar ao Brasil e o Flamengo era a porta de entrada para ele retornar e que ele queria jogar no Flamengo, que estava muito claro. Ou seja, ele foi quase empurrado na direção do Flamengo. Claro que eles foram lá, tiveram que pagar uma quantia para o Valência, fazer um acordo com ele, não é um goleiro barato, mas o Flamengo não foi atrás desse goleiro. Isso é um erro crasso, é um erro absurdo do trio. Eduardo Bandeira de Melo, Fred Luz e Rodrigo Caetano, que são os três responsáveis pelo futebol do Flamengo. O Flávio Godinho, que era o vice-futebol, em janeiro já saiu. E eles tiveram todo esse tempo. Então isso não é fatalidade. Isso foi incompetência na formação do elenco. Claro, o azar... O Flamengo contratou o Giovânio em dado momento. Por que não contratou, por exemplo, um goleiro minimamente experiente para compor o elenco e tê-lo nessa reta final? A carência não era um jogador para a posição do Giovânio, que é até um bom jogador. Então, os erros da formação do elenco estouraram da mão do Rueda. O Rueda não tem culpa disso. O Zé Ricardo teve, porque o Zé Ricardo participou lá no começo. Ele poderia falar, eu quero um goleiro, quero isso, quero aquilo, e não fez. O colombiano, coitado, tá com uns pepinos na mão. Eu não costumo... O César tem 26 anos em janeiro, gente. Eu achei que ele tava... Ele vai fazer 26 anos em janeiro. Ele não é tão garoto assim, não. tem 25 anos. 26 anos em janeiro. Muito poucos jogos para Sim, cidade. agora, ele tá numa situação ali que o Thiago tá machucado. Ele sabe que joga o Diego Alves. No momento que o Diego se machucou, uma semana antes do jogo, ele já pode ter pensado na possibilidade de entrar em alguma partida nesse final de ano. Porque ele sabe que o outro é o Muralha. O Muralha falhou contra o Sport. O Muralha foi barrado. Já vinha falhando, foi barrado. Aí ele reaparece, surpreendentemente, contra o Santos, na Copa do Brasil. O Zé Ricardo fez essa loucura. E disse o seguinte, o Alex, na beira do campo, antes do jogo, o Alex foi treinando muito bem. Ele barrou o Thiago, jogou a moral do Thiago lá embaixo. Aliás, as viúvas do Zé Ricardo não lembram disso, né? Vamos lembrar, os flamenguistas que são viúvas do Zé Ricardo. E botou o Muralha na meta contra o Santos da Copa do Brasil. O Muralha entregou o ouro de novo junto com o Rafael Vaz, em parceria, e o jogo foi 4-2, no final quase que o Santos eliminou o Flamengo, quase foi a repetição daqueles 4-1 do Atlético em Belo Horizonte em 2014. Um fiasco que foi por muito pouco, com muita discussão no vestiário depois, inclusive, por conta disso tudo, né? O Muralha também reapareceu na meta do Flamengo na gloriosa Primeira Liga. Quando o time foi eliminado pelo Paraná Clube, ele tomou um frango de um chute lá do meio da rua e não pegou nenhum pênalti, nem acertou os cantos. Veja que ele vem tendo oportunidade e entre um jogo e outro, o que você espera do goleiro? O cara vai treinar, ele vai entrar em boa forma física, técnica, vai trabalhar feito um maluco, porque na hora que pintar a oportunidade, ele vai tentar fechar o gol. Ele virou um goleiro reserva. Todo goleiro faz isso. Porque o goleiro, quando ele sai do time, ele não sabe quando vai ter outra chance. Então ele fica ali ralando para... Só que ele não mostra nenhum progresso, ao contrário, ele piora. Ele piora e piora. Então eu estou lembrando aqui, as chances que ele teve depois de ser barrado. Não, foram várias. Né? Contra o Paraná, contra o Santos, agora contra o Júnior Barranquilha, contra o Santos de novo, e ele falha em todos esses jogos. E a decisão contra o Cruzeiro rapaz que ele podia... não tem a menor condição de jogar no clube de regata do Flamengo. Ele não tem condição de jogar no Corinthians, no Palmeiras, ele tem que jogar em times menores e tentar reconstruir a carreira dele. Se ele conseguir entender em que contexto ele está inserido. Não, perfeito, mas ele tem condição de jogar mais uma partida pelo Flamengo ou mais nenhuma partida? Eu acho que essa é a discussão. Eu acho que nenhuma. Porque eu já teria negociado ele, Márcio Araújo, certo, Gabriel e o Rafael Vaz há muito tempo. Certo. E mais alguns ali. Não, perfeito. Presta, paga salário. Ele falhou nas últimas 4 chances que ele teve. Quer dizer, da onde a gente pode tirar a conclusão de que a chance do César falhar é maior do que a do Muralha? Maior não, pode ser igual. E aí concordo com o Muralha é uma certeza praticamente. Assim, é isso. Tem sido assim. Os fãs de esporte estão escrevendo isso. O César tem o benefício da dúvida. O Muralha é certeza que vai falhar. E a prova disso está na maneira como ele saiu de campo ontem. Que o time do Flamengo não confia mais nele. Nenhum jogador do Flamengo se deu ao trabalho de sair com ele. As declarações são todas formais e politicamente corretas, mas ele saiu, o massagista pegou ele pela mão e foi andando com ele pro vestiário. O time do Flamengo... Então, essa é uma o que você espera? Você é um cara que... Solidariedade. Não houve. Então, essa é uma hora que ninguém aguenta mais. Essa é a impressão que dá. Essa é uma questão importante também, que o técnico tem que levar em consideração. O que mostra também como o zagueiro é o responsável de atrasar a bola para um cara. Então, totalmente responsável. E era uma bola um tanto quanto na fogueira, não era uma bola tão confortável. E ele inventou. Acho que os dois principais jogadores do Flamengo em termos de liderança são Diego. São o Juan, o Diego também, mas são Juan e Hever, que jogam à frente do goleiro. O Juan não estava ontem.
Sim, mas Estava no jogaram, banco. Não, jogaram e estava no banco, podia ter ido lá dentro. Sair com eles. Mas acho que assim, talvez o Rueda também converse com os líderes principais do elenco e se a posição deles, professor, ele não tá em condição. Você não achou que a entrevista do Rueda depois do... Pra mim, o Rueda, acho que já limou ali mesmo. Ele já escolheu o César. Conversar, ele já decidiu o seguinte, com esse eu não vou. Então, foi a impressão que eu tive também. Eu acho que deu a entender, sim, que ele vai com o César. Porque eu acho que aí entra essa questão, para os companheiros, para a torcida e para o treinador, que é você perceber, eu falei outro dia, até a gente estava no bate-bola, eu falei, sorte ele tem, porque a chance está sempre voltando. Então ele é um cara de sorte. Porque ele é barrado, aí o técnico cisma de colocá-lo. Outra oportunidade, contra o Santos na Vila. Se ele fecha o gol ali, ele começa a melhorar a situação para ele. Na primeira ali com o Paraná Clube, um chute no gol, lá do meio do campo, entrou, gol, empatou o jogo. E nos pênaltis, outra chance de se consagrar. Não pega um. Quer dizer, o que ele faz nos treinamentos? Ele não consegue evoluir, gente. Então, os companheiros de time vão pensando, cada rodada que passa, cada oportunidade que ele tem, ele não consegue apresentar nada, ele só piora. Os caras não conseguem confiar. E aí é difícil, né? Ontem, por exemplo, Paquetá fez o gol de cabeça. Não está jogando a partida correta, vencendo o jogo por 1-0. Né? Toma aquele gol, aquilo desmorona tudo. A estratégia desmorona tudo. Porque é um filme que se repete, é uma coisa que vai acontecendo de novo. E os jogadores estão percebendo isso. Mas ninguém vai chegar ali e chamar a atenção do cara no meio do jogo. Aí as pessoas, não, tem que apoiar, tem que ter solidariedade. Mas a pessoa também tem que ter, o profissional... o mínimo de bom senso e de empenho, e ele tem que ter solidariedade com os demais. A falha do segundo gol, né, Mauro? Talvez, se fosse a falha do segundo gol, você pode dizer, tem que ter solidariedade, tem que continuar apoiando. Acho que fosse uma coisa isolada. A do primeiro gol, o jogador mesmo, o companheiro, deve se incomodar e se irritar. E a culpa do Vaz ali vai de 5%, 95%. A culpa do Vaz... Mas quase fez um gol contra também, né? Não é culpa do Vaz. Na trave. Ele saiu rindo. Sim, depois. Rindo. Não é culpa do Vaz, é a sensibilidade. Também você falou da falta de noção do Muralha, a sensibilidade do companheiro e não, numa situação dessa, não arriscar com o goleiro. Claro. Eu acho que o Muralha tem sorte por um lado e azar pelo outro, do fato das falhas quase sempre resultarem em gols. A gente viu o Cássio ontem, incrível. Quantas vezes o Sidão com o pé e a bola não entra. Mas ele falha muitas vezes e não sai gol. Quanto o Cruzeiro na Copa do Brasil, ele teve 2 saídas de gol horrorosas. E o Cruzeiro não aproveitou. O De Arrascaeta perdeu o gol vazio. Ele deixou a bola pro De Arrascaeta. Então ele também erra muitas vezes e não sai gol. Eu discordo do Mauro. Mas ele erra tanto que algumas vezes sai gol. Eu discordo do Mauro e de você. Eu acho que ele não tem sorte em nenhum momento. É um baita de um azar ter acontecido todas essas chances. Eu acho que ele tem sorte. Ele não consegue. Joga num time grande. Certamente tem um bom salário. Me deixa aqui escondido. Joga aí, Diagão. Você acha as chances são azar? Não, baita azar. Me deixa aqui quietinho. Sabe aquele jogador que foge da bola? Pra ele ficar no banco era o melhor dos mundos, pô. Deve ganhar um bom salário. Fez pra merecer. Se ele fosse um pouco mais velho, poderia ter sido reserva do Rogério Ceni, que era o emprego mais tranquilo do mundo. O cara ficava ali, não jogava nunca, né? Isso quando o Rogério era mais novo, né? Jogava todas, o cara ficava ali, tudo. Bosco, jogava gol, a beça. Jogar mesmo, quase não jogava. Eu acho que ele deu muito azar 4 vezes. Me puseram pra jogar, e agora, meu Deus? Mas assim, mas eu ainda acho que, é claro que ele tem grande responsabilidade, mas acho que a principal responsabilidade é de quem dirige o departamento, pelas oportunidades que tiveram de fazer as mudanças necessárias. E o Flamengo não fez nenhuma mudança. O Flamengo foi seguindo, mesmo, achando que é só tocar o barco para frente que as coisas vão caminhar. Não funciona assim. Foi uma postura absurda, né, que resulta nisso tudo. Os responsáveis pelo futebol do Flamengo são os grandes vilões dessa história. E aí o Muralha, coitado, lá para dentro do campo, também incompetente como goleiro, acaba pagando o pato sozinho, mas é sempre bom lembrar que ele não pediu para jogar no Flamengo, custou 4 milhões aproximadamente de reais, né? E houve tempo suficiente para contratarem outros goleiros. Se o Palmeiras tivesse o Muralha no banco ano passado, será que seria campeão brasileiro? Não. Mas entrou o Jailson e foi bem. Antes o Wagner foi, né, o Palmeiras tinha uma terceira opção. O Jailson era a terceira. Mas o menino não era confiável. Isso, né? Então começou, foi mal, buscar um goleiro mas experiente. Tinha uma outra opção. Deu certo. Aí você diz, é sorte? Não sei, pode ser sorte, pode ser uma boa observação. Aí eu não posso falar. Agora, outra coisa que é importante frisar, o preparador de goleiros do Flamengo é muito criticado pela torcida, né? Eu acho difícil criticar o trabalho de alguém que você não vê o cara trabalhando. Eu não fico lá no treino vendo, o treino é fechado, eu não estou lá no Ninho do Urubu para ver o treinamento. Mas a quantidade de coisas que acontecem ali, dá para no mínimo você ter a dúvida com relação à capacidade desse treinador de goleiros do Flamengo. Diferentemente do que se dá